A gente vai agora ajudar os pais que têm filhos em escolas particulares e enfrentam um aperto financeiro. O ano está acabando, né? Tem mensalidade em atraso, tem gente que não consegue fazer a matrícula. E aí, o que fazer para se livrar dessa situação angustiante? A gente vai trazer orientações junto agora com a repórter Camila Torres. Camila, as escolas estão oferecendo alguma negociação para os pais que estão com dívidas? Essa é a hora da boa conversa, né, Pedro? Porque é interesse do pai pagar as mensalidades atrasadas para não ter nenhum problema no ano seguinte, é interesse da escola também receber. Por isso que a gente convidou Arnaldo Mendonça, que é diretor do Sindicato das Escolas, para explicar para a gente. Arnaldo, quais facilidades, quais as possibilidades que as escolas oferecem para que os pais consigam regularizar o pagamento aí dos filhos? Bom dia a todos. Isso varia de escola para escola. E varia também de família para família. Existe aquela família que, por uma dificuldade momentânea, perdeu o emprego, ou teve uma redução salarial, ou teve um problema de doença na família, e essa família começa a atrasar algumas mensalidades. Normalmente, pelo que nós temos conhecimento, as escolas são solidárias e procuram parcelar de alguma forma para resolver essa questão e renovar a matrícula para o ano seguinte. Agora, o que não pode se admitir é o devedor quanto mais. É aquele que, de má fé, matricula, paga a matrícula e fica os 11 meses do ano sem pagar nenhuma mensalidade. Então, para esse daí, dificilmente a escola vai fazer algum tipo de negociação. Até porque, normalmente, esses pais, eles não dão nenhuma satisfação à escola durante o ano letivo. Vamos falar então para quem quer pagar, né? Porque diante da vontade de querer pagar, a escola também oferece alguma alternativa com prestação de serviços, ou de repente um pai que é comerciante, de repente pode ajudar com um produto que ele vende. Existe essa possibilidade também, Arnaldo? Olha, isso aí vai variar também de acordo com a escola. Se o gestor percebe que ele precisa, por exemplo, de ar-condicionado e o pai tem uma loja que vende ar-condicionado, ele pode quitar parte do débito ou o débito todo com esse material, desde que seja um material que vá contemplar as duas partes, satisfazer a necessidade da escola e resolver o problema da família. Mas a gente não pode estabelecer permuta como regra. A regra é, quando você contrata o serviço educacional de uma escola, você se compromete a pagar aquela mensalidade em moeda corrente. Agora está na melhor hora de fazer isso, né? Porque está acabando o ano, né, Arnaldo? Então aí já está juntando com a vontade de fazer a rematrícula do aluno, é a hora de sentar e conversar, né? Inclusive de pegar o 13º para fazer cumprir, fazer valer o compromisso assumido na matrícula. Tá certo, então. Quem está aqui com a gente também é Nathalie Brandi, ela é defensora pública. A defensoria, pessoal, lembrando que é aquele escritório de advogados, né? Os advogados que trabalham de graça para as pessoas que não podem pagar pelos serviços de advogados. Nathalie está aqui comigo. Nathalie, de que forma que a defensoria pode ajudar esses pais também na negociação dos débitos com as escolas? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, de fato, a gente sabe que um ambiente escolar saudável vem do binômio escola-família, né? É uma parceria. Então, caso essa parceria, de fato, não exista no âmbito escolar, né, pode-se procurar a Defensoria Pública, nos núcleos cíveis da Defensoria Pública ou no Núcleo de Defesa do Consumidor, e a gente vai tentar um parcelamento dessa dívida antes de ingressar com ações judiciais cabíveis. O que a gente sabe é que não pode, para a cobrança de uma mensalidade, ser retido qualquer tipo de documento. E qual é a família que pode procurar os serviços de vocês? Que eu já adiantei aqui que é para quem não pode pagar, né? Mas se está numa escola particular, a gente deduz que a família tem alguma condição aí de ter um gasto a mais. Quem é que exatamente pode procurar os serviços de vocês, Nathalie? Os critérios de atendimento da Defensoria, eles são variáveis de acordo com as condições socioeconômicas dos assistidos, né? Então, tem que se comprovar a receita e as despesas. Muitas vezes a criança está matriculada numa escola particular, mas a família não tem condições de arcar com os honorários de um advogado particular. Certo, então, a nossa conversa vai continuar daqui a pouco com outro assunto, o direito das crianças de estudar, hein, Pedro? Ok, tá certo, então, daqui a pouco, então, Camila. A gente fala agora de um problema enfrentado por pais com crianças com deficiência. Dificuldade para matricular o filho em escolas particulares. Veja o desabafo que chegou no nosso WhatsApp. Bom dia, meu nome é Luciane e eu venho aqui fazer uma denúncia. 5 escolas que já vêm praticando a negativa, a matrícula do meu filho,
que é especial. Assim como eu, várias outras mães, né, estão com seus filhos na mesma situação. Na rede municipal, na rede estadual, a gente não se depara com tantos entraves como na rede privada. Justificam que as turmas já têm o número limite, o quantitativo de crianças especiais por sala. Olha, a repórter Camila Torres foi em busca de orientação. Camila, a escola pode se negar a fazer a matrícula de um estudante que tem deficiência? Pedro, quem é especialista nesse assunto é Nathalie, que é defensora pública, e eu vou fazer essa pergunta para ela. A escola particular, pública, o que seja, pode se negar a receber uma criança que tenha qualquer tipo de deficiência, doutora? Não, claro que não, né? Qualquer forma de discriminação é crime punível com reclusão de 2 a 5 anos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e quando praticado contra menor de 18 anos é agravado até de 1/3 essa pena. Então, qualquer tipo de discriminação, dentre elas a recusa pela condição de ser uma pessoa com deficiência, é crime, não pode ser aceito. Aí que está o X da questão, doutora Nathalie, porque a mãe fala que a explicação das escolas é de que as escolas já atingiram o limite que elas têm para poder receber esses alunos com deficiência. Existe um limite, de fato, para as escolas receberem essas crianças? Não, a gente sabe que o Estatuto da Pessoa com Deficiência não prevê nenhum limite. A gente tem uma lei estatual, que é a Lei do Autismo, que prevê um limite mínimo, né, de 5%, mas é mínimo. Qualquer taxativa de percentual máximo é uma forma de discriminação, então não existe limite. O que existe, talvez, é uma questão de condições, né, de aceitar essas crianças, mas aí a gente sabe que a escola também tem que proporcionar essas condições e se adaptar. A mãe fala que em escolas públicas do estado ou do município não encontra tanta dificuldade assim para colocar o filho para estudar, já no convívio dela com mães que também têm filhos com deficiência. E que essa dificuldade está na rede particular. É o que vocês identificam também aqui no atendimento? De fato, a gente encontra uma maior recusa na rede particular, o que não é possível e nem admitido, porque a rede particular ela recebe uma delegação de um dever constitucional, que é o dever à educação, né? Então, a pública recebe automaticamente e a particular não tem esse direito de negar, porque ela recebe uma delegação de prestar um serviço público, de utilidade pública, que é a educação, e é um direito constitucional. O que fazer, então, doutora, para poder resolver essa situação? Olha, em primeiro ponto que a gente sempre defende é a questão da parceria escola-família, né? As escolas elas têm que se abrir a receber a família e a família tem que se abrir a entender a escola. A partir daí, não sendo possível essa parceria escola-família, pode-se procurar a Defensoria Pública e a gente vai acionar, seja administrativamente ou judicialmente, para que seja garantido e defendido o direito dessa criança. Muito obrigada, doutora Nathalie. Arnaldo, que é diretor do Sindicato das Escolas Particulares, está aqui comigo também. Arnaldo, como é que vocês têm trabalhado, então, essa questão com as escolas, para que as escolas não descumpram aquilo que já está previsto em lei? Veja só, as escolas não devem descumprir o que está em lei, porém, o espírito da lei é que a criança deficiente ela seja atendida em suas necessidades. Quer dizer, o espírito é para que essa criança seja atendida pela escola e possa crescer, aprender e desenvolver. Admitir que você, numa sala de aula de 15 crianças, por exemplo, você tenha 4 ou 5 crianças com necessidades especiais, isso vai inviabilizar o processo educacional dessas crianças e das demais crianças. Mas as escolas, elas estão se preparando para conseguir acolher um número cada vez maior de crianças com deficiência? Pelo que temos conhecimento, sim. Agora, o que é que tem acontecido? É que algumas escolas, por se colocarem com muito boa vontade e buscando trabalhar da melhor maneira possível, essas escolas estão sendo penalizadas. Todo mundo quer correr para as mesmas escolas. Então, é possível que o caso que essa mãe esteja colocando esteja enquadrado nesse caso. Se eu tenho 2 ou 3 crianças por sala, é impossível você conseguir trabalhar com tantas crianças especiais. Vamos distribuir entre as demais escolas.
O que fica claro, que foi uma conversa que a gente até já teve aqui nos bastidores, é que se todas as escolas abrirem as portas para poder receber essas crianças, não vai ter gargalo numa escola só, né? Se todo mundo acolher essas crianças, aí sim vai ter vaga para todo mundo, né, Pedro? E é bom até deixar claro para o próprio presidente do Sindicato das Escolas, Camila, que a inclusão começa não só aceitando o aluno, mas em sala de aula com os colegas também, né?